Olá, aqui estamos de novo para falar a respeito de lâmpada Sun, aquelas outras duas características, Sky e Atmosphere, céu e atmosfera. Está selecionada aqui uma lâmpada Point e eu quero mostrar para você o cenário que eu escolhi para que nós pudéssemos conversar a respeito. Coisas importantes para que a gente consiga bons resultados com essas duas características. A posição da câmera. Ela precisa estar apontando para, vou colocar em modo de câmera perspective, ela precisa estar apontando de tal forma que você veja o horizonte aqui atrás, porque senão você não consegue obter bons resultados. Essa é uma recomendação importantíssima. Eu coloquei aqui uma lâmpada Point para você ver, para que ela ilumine rapidamente o ambiente que nós vamos usar para mostrar os efeitos da lâmpada Sun. Aqui está a lâmpada Sun. Como eu disse já na primeira vez que falamos a respeito dessa lâmpada, o importante dela não é o local em que ela está, mas o importante dela é este ângulo aqui. Logo que ela é colocada em cena, ela vem com o ângulo totalmente virado para baixo. E você pode verificar isso aqui, que o ângulo dela está em 0, 0, 0. Todos os eixos de rotação estão em 0. O que você tem que considerar bastante com relação à lâmpada Sun é exatamente a rotação. O eixo X e Y determinam a hora do dia e a rotação em torno do eixo Z determina a posição do Sol em torno da câmera. Então vamos ver o que isso significa de uma forma mais clara. Vamos renderizar a cena como ela está. Então você pode observar que eu tenho uma cena com a iluminação da lâmpada Point, que ela está aqui, está provocando inclusive essas sombras aqui. E o fundo que ela apresenta nesse momento é um fundo do World, você pode observar que eu coloquei aqui. E então ele está ajuntando essas duas características. Vamos voltar para a forma da janela 3D. Vamos colocar em 0. Uma coisa importante é que a gente gosta sempre de ver o sol. Nem sempre a gente quer um sol do meio-dia, que a gente não teria a imagem do sol, mas a gente quer também ver o sol muitas vezes de um lado ou de outro aparecendo. Para que você tenha essa imagem, uma das coisas que você precisa fazer é que a sua câmera esteja focalizando a luz. Se ela estiver fora do ângulo da câmera, fora da direção da câmera, você não vai ver o sol. Você vai ver a iluminação que ela provoca. Vamos voltar em 1. Observe que o ângulo continua aqui. Vamos ligar Sky, céu e atmosfera. Então vamos renderizar. E aí nós temos uma diferença relativa à forma anterior. O que ela fez? Ela pegou as características do World e misturou com a iluminação da lâmpada Sun. Bom, agora eu quero mostrar algumas variações para você, então eu vou fazer como nós fizemos no vídeo sobre slots. Eu vou passar para o segundo slot, vou entrar em ESC e vou fazer uma rotação deste ângulo aqui. Vamos colocar X igual menos 45 graus. Eu já tenho uma rotação mais direcionada para a direção da câmera. No entanto, você pode observar que ela não está exatamente na direção da câmera. Vamos ver que efeito que ela faz. Você pode pensar que nenhum, mas como nós podemos fazer a variação das imagens aqui, vamos tentar passar para o slot 1 e veja a diferença que já fez do slot 1 para o slot 2. A diferença de iluminação só de mudar um pouquinho o ângulo X da cena. Vamos voltar para o slot 1 e vamos voltar para a cena inicial.
Vamos movimentar de novo essa lâmpada e fazer uma rotação mais na direção da câmera, que está aqui, você pode ver. Vamos verificar qual é a mudança que ela fez. Certo, vamos alternar com o slot 2 e pode ver que as sombras mudaram completamente de lugar. Agora vamos ficar no slot 2, voltar para a cena inicial e vamos rotacionar, colocando em 3, vamos rotacionar esse ângulo mais um pouco na direção da câmera. Deixa eu colocar em 7, que facilita o nosso olhar, e vamos renderizar. Pronto, você pode observar que eu tenho uma iluminação completamente diferente. Vamos mudar para o slot 1 para você verificar. Volta para o slot 2 e volta para o slot 1. Vamos voltar para a janela 3D. E agora você quer começar a enxergar o sol atrás da montanha. Então vamos colocar o sol aqui e vamos partir para fazer algumas definições. O Blender traz algumas definições de sol que você pode já conseguir. Conforme você vai mudando essas opções aqui, ele vai mudando o tipo de sol que ele apresenta. Então fique observando. Ele está o sol tido como clássico. Observe esses itens aqui. O sol como deserto, observe que os itens mudaram, e o sol como montanha, o que mudou bastante esses itens aqui. Então você pode, clicando em F12, observar que o sol deveria aparecer mais ou menos aqui, segundo a cena. O que acontece? Acontece que ele aparecer claramente como sol está dependendo da gente manipular alguns desses controles aqui. Eu tenho primeiro essas características, depois a turvação que eu posso escolher para acontecer no ambiente em que eu quero mexer. Vamos colocar 6, por exemplo. Vamos renderizar. E você pode perceber que eu tenho um ambiente muito mais turvado do que o ambiente anterior, com uma diferença muito grande da cena anterior. Uma cena mais parecida é essa que nós tínhamos feito no slot 2. Vamos voltar para o slot 1, sair dessa cena. Outra mudança, vamos voltar para 2 aqui. Outra mudança que você pode fazer é você decidir sobre qualquer um desses tipos de mesclagem que você queira. Vamos mudar aqui, não, ele vem por padrão no Add, vamos mudar para Mix e vamos renderizar. Veja bem, aqui você consegue a ideia de um sol já começando a se formar. Vamos mudar para o slot 2 para a gente ver bem a diferença. Vamos sair da cena e vamos mexer em fator. O fator de mesclagem. Ele aumenta ou diminui, observa lá no preview o que ele fica fazendo. Ele aumenta, diminui o tipo de mesclagem que você escolheu. Se você deixar bem exagerado e renderizar, agora ele está misturando o preview do Sol com o preview do World, que está aqui. Então veja a diferença que existe entre o slot 2 e o slot 1. Então vamos modificar alguma coisa aqui. Vamos sair dessa e vamos tentar entender o brilho do horizonte. Se você observar lá no preview, você vai observar que ele vai mudando também o brilho que ele consegue fazer para o horizonte. Você pode aumentar bastante esse brilho ou deixar bem baixo. Então, se você colocar 1, por exemplo, que é bem mais alto do que já estava, e renderizar,
veja a diferença que você consegue de imagens entre o slot 1 e o slot 2. Esse é o 2. Voltando para o slot 1 e mostrando para você o slot 2. Vamos voltar, sair do slot 2, vamos para ESC e vamos verificar o que esse spread, que é uma espécie de dispersão, faz. Ele pode espalhar mais ou menos a luminosidade do horizonte. Vamos diminuir um pouco aqui a luminosidade, colocar 1.6 e colocar 1.9 no spread. Vamos renderizar. E você pode observar a diferença que ele faz passando para o slot 1 e agora passando para o slot 2. Voltando, nós temos a cor do espaço nessas três formas, tá? E essa exposição que ela pode mudar para 2 e você tem um brilho muito maior da cor do espaço. Vamos renderizar. Nós estamos no slot 2, vamos passar para o slot 1 e você vê a diferença que tem de exposição de um para o outro. Vamos voltar para o slot 1, voltar para a nossa cena inicial e agora falar um pouco a respeito do brilho do Sol. Então vamos observar o seguinte: com um brilho maior do Sol, eu consigo uma dispersão muito maior do objeto Sol, daquilo que está representando o Sol. Vamos renderizar. E eu consigo um efeito muito mais colorido aqui, diferente do slot 2. Então, vamos ver agora a segunda alternativa a respeito do Sol, que é o tamanho. Quanto maior você puser esse número aqui, menor vai ser o seu resultado lá em cima. Então, vamos pôr o número máximo. O número máximo é 10. Veja bem, ele diminui drasticamente o tamanho. Então, vamos renderizar. Pode observar como diminuiu muito o tamanho do Sol aqui. Vamos passar para o slot 1. Veja bem como ele está bem mais disperso aqui. E vamos passar para o slot 2. Veja bem como ele está mais concentrado, o amarelo e essas auras em volta desse amarelo. Vamos voltar para o slot 1. ESC. E vamos verificar o que é isso. Isso aqui é uma dispersão em torno do Sol, da luminosidade em torno do Sol. Vamos verificar o que é isto. O controle vai de -1 até 1. Vamos verificar o que ele apronta em torno de 0. Vamos comparar com o slot 2. Veja bem a diferença que faz a dispersão dessa luminosidade do Sol. É bastante diferente. Vamos passar para o slot 2, ESC. E vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera. Se você colocar a atmosfera do jeito que ela está, você já tem uma ideia da imagem. Essa distância que estava em 0, vamos colocar em 1 e fazer a nossa verificação habitual. A impressão que dá é que ele tornou mais denso, mais intenso. Veja bem, olha o slot 2, que é onde foi feita a modificação, e veja o slot 1, que nós estamos ainda com o original. Vamos voltar para o slot 2, ESC, vamos aumentar esse número da distância para 3 e vamos renderizar. Ele vai aumentando a densidade da atmosfera. Você pode ver, vamos para o slot 1, aqui está muito menos densa e aqui está muito mais parecendo até começo de neblina.
Então, voltamos para o slot 1 e o slot 2, para você ver a diferença que existe. Bom, em scattering significa espalhar, o espalhamento da atmosfera. Ela está em 1 aqui, e nós podemos voltar para inicial e colocar em 0 e vermos que efeito que essa renderização trará para nós. Passando para o slot 1, pode ver que ela fica com esse espalhamento em 0, ela fica muito mais próxima de quando essa distância aqui está em 0. Veja bem, a diferença é pouquinha, mas existe diferença. Voltando para 1, vamos voltar para inicial e extinção. Com relação ao espalhamento, essa extinção pode significar muita coisa. Então, vamos renderizar e pode observar que nós temos aqui uma imagem um pouco mais comprometida, com neblina, com esse aspecto diferente. Vamos comparar com um outro slot, o 2, e vamos colocar esse slot agora para você ver. Voltando para o anterior. Bom, eu passei para você aqui o básico sobre esse tipo de lâmpada. Existem 1000 possibilidades de você fazer outras coisas. Você pode mudar o ângulo aqui da lâmpada. Você pode tentar fazer rotação e mudar, renderizar para ver como é que ele modifica a iluminação no ambiente. Você pode ver que está bem diferente essa iluminação do que a anterior que eu passei para você, que a gente pode comparar com o slot 1. Veja o 2. Mudou completamente, tem outro aspecto, só por uma pequena mudança de ângulo. Então, a minha sugestão é que você tome essas referências como princípio, isto é, você comece a observar as mudanças possíveis de fazer e que você pesquise, que você faça milhares de mudanças de ângulo, especialmente de ângulo, porque é isso que define as mudanças da lâmpada Sun. O eixo Z define a posição, a altura do Sol, e o eixo X e Y definem a hora do dia, a claridade que a lâmpada vai fornecer. Eu espero ter sido clara, que você tenha gostado. Eu sei que há um monte de controles complicados de guardar, mas a única forma que você tem de conseguir resultados é ir praticando e pesquisando. Pesquisa é a alma do negócio, gente. Então não se esqueça disso. Faça isso o tempo todo com todas as ferramentas que o Blender fornece. Eu espero que você tenha gostado e se houver qualquer dúvida que eu possa ajudar você a resolver, pode entrar em contato pelo e-mail que você tem no início dos vídeos disponível para você. Até o próximo.